Olá, tudo bom? Como vai você? Eu sou o professor Oswaldo e nós estamos aqui na aula do dia 23/9 de 2020 e nós vamos falar hoje sobre curadoria digital, né? Nós vamos seguindo aí um roteiro de estudos da disciplina e hoje nós vamos discorrer justamente a respeito desse tema, tá certo? Então, vamos começar. Deixa eu só organizar aqui algumas coisas. Só um instantinho. E pronto. Acho que você está me ouvindo direitinho aí, tá certo? Então, vamos seguir. Então, aula dia 23/9 e hoje nós vamos falar de curadoria digital. Vamos aproveitar aqui o material de uma palestra que eu já fiz para vocês, tá certo? Uma palestra que eu já fiz, vou aproveitar o material aqui para vocês. Bem, nós vamos assim organizar essa nossa discussão, esse nosso estudo em duas partes, tá certo? A primeira parte conceitual e a segunda parte ela é mais ainda não chega a ser prática, mas a gente sai da parte conceitual para entrar em uma aplicação, embora ainda um pouco conceitual, mas uma aplicação em um nível maior, tá certo? Então veja só, ao todo serão dois assuntos que eu vou abordar nessa sequência. O segundo eu não vou abordar totalmente nessa aula de agora, tá certo? Nós vamos falar forte hoje sobre curadoria digital. Eu vou começar um pouquinho sobre isso e aí o tema de Big Data que eu vou relacionar com o tópico de curadoria digital, ela fica para uma próxima aula, tá certo? Então, muito bem. Como expliquei, né? A segunda parte seria a aplicação. Nós não vamos falar disso hoje. Então, vamos lá. O que seria a curadoria digital, né? Pronto. Curadoria digital pode significar várias coisas, dependendo da área em que o termo curadoria digital está sendo considerado, tá certo? Não adianta você achar que tem um termo tem um sentido único, né? Quase é pouca coisa, né? Nossa vida tem unanimidade, né? Tá certo? Mas vamos lá. Entre todas as áreas, né, o que se pode perceber é que existe um sentido de sinônimo em relação ao ato de cuidar de algo, de estar zelando por alguma coisa, tá certo? Então, nós vamos ficar justamente nesse sentido, né? Bom, sendo assim, mais técnico no estudo do termo, né? Como bem gostaria a professora Virginia Bentes. Virginia, tudo bem com você? Então, o termo em si, ele origina-se do latim curator, né? Que significa aquele que administra, aquele que tem zelo, cuidado e apreço. Zelo, cuidado e apreço, né? Então, por zelo, cuidado e apreço, eu acredito que a gente consiga entender aí o significado e a significância desse termo de curador, né? Tá bom? Então vamos, continuando aqui. Então, observe só. Fazendo uma analogia com o que a gente acabou de falar, de que curadoria está relacionado, né? Relacionado com o ato de administrar, de cuidar, de ter zelo. Então, nós podemos dizer a respeito do termo curadoria, que isso se trata de um esforço direcionado no cuidado dos artefatos digitais, sejam nato digitais ou convertidos. Então, como eu escrevi, né, por analogia, nós podemos associar, né, ao termo o significado de
que a curadoria digital é o esforço direcionado no cuidado dos artefatos digitais, tá? Seja aquele artefato que foi criado no espaço digital, né, o nato digital, ou foi convertido, né, foi escaneado, fotografado, filmado, gravado, né, foi levado para o espaço digital com alguma transformação tecnológica, mudou de suporte, de um suporte, por exemplo, material para o suporte digital, tá certo? Bem, então, o que nós temos aqui? A curadoria digital, né? Entendemos o que significa o termo e fizemos uma analogia aqui com relação ao que seria, com a finalidade, né? Mas, ok, faz sentido, mas eu não entendi nada. Isso não é suficiente para a gente entender o que é curadoria digital, né? Porque só pelas palavras a gente dizer, curadoria digital, então é o cuidado com o digital. Mas não é só isso. É um conceito maior, tá certo? Um conceito bem maior. Então tá aqui. Além do óbvio, né, sobre o que é curadoria digital, nós podemos dizer que é como cuidar da perenidade e disponibilidade dos artefatos digitais, né? Perenidade e disponibilidade, está aí. Tornar o material durável no sentido de ele ter a sua existência prolongada, mantida pelo tempo necessário, né? Mantida pelo tempo necessário e disponível, né? Disponibilidade dos artefatos é que esses documentos sejam mantidos e eles sejam disponibilizados para as pessoas. Não adianta a gente dar um jeito de manter, né? Tornar perene os artefatos informacionais se nós não conseguimos disponibilizá-los. Não adianta, né? Tem que ser as duas coisas. Tornar perene e disponível. Bom, então, curadoria digital também significa continuamente procurar novos significados e novos usos desses artefatos informacionais, né? Ressignificar esses artefatos, fazendo com que eles se tornem úteis, ou mais úteis ainda, combinando com outras coisas, né? Continuamente inovar nas formas, né? Nas formas deste artefato informacional. E inovar pode ser migrando de suporte, né? Você tem no suporte material, aí você migra para o suporte digital. No suporte digital, você pode ter nas formas sonora, formas visual, na forma audiovisual, né? E ainda nas formas audiovisual pode ser simplesmente uma questão de uma transcrição da fala, pode ser simplesmente o computador falando o texto e explicando aquele texto, né? Bom, então, continuamente inovar nas formas de disponibilizar os artefatos, né? Isso tem muito a ver com a acessibilidade informacional, né? Então, o que significa isso? Disponibilizar significa que as pessoas têm que ter condição de acessar aquilo. Então, um deficiente visual não fará uso de um artefato informacional, de um documento, se aquele documento estiver numa forma visual, tipo uma imagem, e não houver uma audiodescrição daquilo. Então, o documento ele não está disponível. Então, na acessibilidade informacional, eu vou me preocupar com isso, né? Em tornar aquele artefato disponível para as pessoas, considerando limitações, restrições que elas tenham, ou simplesmente acrescentando mais formatos e mais formas de obter aqueles dados, de maneira que seja mais fácil obter e consumi-los. Bem, significa também continuamente criar estatísticas de uso, né? Continuamente agregar valor aos artefatos. Vamos dar uma pausa de um minutinho.
Então, vamos para o próximo slide. Além disso, né, são ferramentas, além dessa compreensão, dessa aplicação, desse entendimento de como se aplica curadoria digital, eu tenho também que são ferramentas para a curadoria digital, ou seja, a curadoria digital não existe sem esses elementos. A preservação digital, a virtualização dos acervos. Por virtualização, você entenda aí o tema, entenda o tópico como sinônimo de digitalização, né? Então, a virtualização é quando você pega um documento, você o leva para o espaço digital, mas não é meramente uma cópia, meramente uma fotografia ou uma imagem de scanner, tá certo? É você levá-lo e também levar junto uma estrutura informacional desse documento, ou seja, o seu conjunto de metadados. Do contrário, ele é só uma foto, é só uma imagem, né? Agora, quando você tem algum outro documento que exterioriza essa estrutura desse documento, né, e que permite então a estrutura mais o próprio documento, consultas avançadas e consultas interessantes com relação ao seu teor, então você está na virtualização, tá certo? Bom, e são ferramentas também a criação de organização, estruturas normativas para o acesso controlado. E daqui a gente pode destacar o e-book, né? Ou seja, você, para poder ter curadoria digital, você precisa estruturar o acervo que você pretende trabalhar. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, que você não pode simplesmente ou não deve simplesmente organizar as coisas, colocar em pastas, divulgar, permitir o acesso desse acervo de uma maneira só jogando coisas em um determinado repositório. É preciso que existam estruturas previsíveis de forma que as pessoas consigam procurar com mais facilidade nesse elemento. E quando ela procura com facilidade, significa que você conseguiu aquela questão da acessibilidade informacional, mas que passa a haver uma previsibilidade. As pessoas têm que saber como elas vão conseguir encontrar o material e como é que o material se parece, tá certo? Bom, então, eu citei o e-book aqui, porque e-book você tem o seguinte caso. Eu vejo muitos repositórios institucionais onde lançam lá PDFs, né, como se o PDF fosse um e-book. Na verdade, o PDF não é um e-book. PDF é Portable Document Format, né? É um documento portável. Ele é um formato de documento portável. Significa que é o mesmo documento. Ele consegue ser lido num sistema operacional Linux, sistema operacional Windows, e aí vai, tá certo? E até mesmo no celular. Mas a leitura e o consumo desse documento é completamente prejudicado, porque você tem que ficar fazendo um zoom, andando para lá e para cá. É a mesma coisa que você fazer o seguinte, você colocar o livro na mesa e ficar lendo o livro, olhando pelo celular. Você tem que ficar mexendo, né? O celular para lá e para cá, para você poder conseguir ver a página inteira. Então, é óbvio que isso está sendo usado da maneira inadequada, não foi feito para isso, nem deve ser usado dessa maneira, né? Então, e-book, formatos são MOB, EPUB, né? E outros formatos específicos, que eles se adaptam ao equipamento, às limitações do equipamento em termos de dimensões de seus espaços de interação, das suas telas, né? Seus displays. Então, num display menor, ele coloca menos dados, né? Você tem mais páginas. Um display maior, ele tem mais dados, portanto menos páginas. Ele faz essa adaptação, esse formato, ele prevê, ele facilita essa adaptação, tá certo? E também são ferramentas para a curadoria digital a autenticação
ou autenticidade, né, para a gente quiser colocar, né? Autenticidade, fidedignidade e a não repudiação do uso, né? Vocês já ouviram esses termos comigo, né? Para fidedignidade, autenticidade e não repudiação. Quem é que consegue se lembrar desses termos? Quem não se lembra, como a gente já falou várias vezes, então peço que você veja aí no material, dê uma procurada para você relembrar os conceitos, tá? Bom, além disso, então, a curadoria digital, depois a gente ter entendido o que foi visto até agora, ainda precisa ser praticada, ainda precisa ser compreendida no espaço digital. E o que seria curadoria digital de dados, né? Curadoria digital de dados é uma outra coisa. Então, até aqui, eu espero que você tenha entendido que a curadoria não é sinônimo de preservação digital. A preservação digital é uma ferramenta para a curadoria digital, tá certo? Ela é ferramenta para a curadoria digital. Assim como repositórios institucionais não é sinônimo de preservação digital e nem sinônimo de curadoria digital, tá certo? Não são, ok? Então veja lá, preservação digital não é sinônimo de repositório institucional e não é sinônimo de curadoria digital, tá certo? Fique bem claro isso, porque eu vejo muita confusão sobre o uso desses termos. Então, curadoria digital necessita, né, de que a instituição tenha organizado o seu acervo de documentos, transformando-os em documentos digitais, no suporte digital. E esses documentos, por sua vez, precisam de uma organização. A organização não somente de estarem em locais, em pastas e meios de acesso, mas que associado a essa organização também existam estruturas de dados, estruturas de metadados que vão permitir você compreender e pesquisar e comparar com mais facilidade aquele acervo. Quando tudo isso está feito, você chegou a zero de curadoria digital. A curadoria digital, ela vai começar a nascer a partir desse ponto e de acordo com algumas ações que você possa fazer, que você venha planejar e fazer. Vai ficar claro na segunda parte mais dessa aula, da apresentação, que não vai ser nessa aula, vai ter uma continuidade desse tópico, né? Mas assim, lá vai ficar bem mais claro o que é curadoria digital e como é que eu consigo trabalhar com aquilo. Mas, focando em curadoria digital de dados, né, o que a gente tem? Nós continuamos com as mesmas preocupações de tudo que foi falado, porque o que foi falado até agora há pouco tem aplicação no espaço digital de uma maneira geral, no espaço digital também particularizado na curadoria digital de dados, né? Vocês já devem ter ouvido falar em termos como ciência aberta, dados abertos, não é isso? Acesso, revistas de acesso livre, revistas de acesso pago, coisas desse tipo, né? Então esse termo aqui está relacionado com esses outros. Mas o que seria a curadoria digital de dados? Você acrescenta o que foi falado até agora há pouco, acrescenta o quê? A descoberta de conhecimento, né? Eu coloquei descoberta de conhecimento porque esse é um termo que é utilizado, né? Mas quem já teve aula comigo sabe que eu discuto e apresento e argumento, né? Consigo trazer argumentos da epistemologia e de entendimentos, né? Sobre dado, informação e conhecimento serem três coisas complementares, mas que são distintas, tá certo? A pessoa pode ter dados e não ter informação nem conhecimento, ok? E só você ter os dados não significa que você consegue transformá-los em
conhecimento, transformá-las em informação. Mas falaremos disso no momento adequado. Continuando, descoberta de conhecimento, né? Usando então, mais uma vez, esse termo no sentido genérico, né? Seria funcionalidades, ferramentas e funcionalidades que vão permitir que você coloque os computadores para trabalhar para você, tá certo? Recentemente, em uma das nossas aulas, eu perguntei o que é que você tem no final do seguinte processo. Você pega uma máquina de escrever. Vocês sabem o que é uma máquina de escrever? Já viram uma máquina de escrever? Já usaram uma máquina de escrever? Usaram se for um hobby, né? E visto, provavelmente na casa de um avô, no museu, um tio, né? Mas certamente você não tem uma para usar. A máquina de escrever é o seguinte: você põe uma folha de papel nela, certo? E sai apertando nas teclas, sai datilografando as palavras que você quer que sejam colocadas no papel. Quando você aperta uma tecla, sai uma alavanquinha que bate numa fita que está na frente do papel, uma fitazinha cheia de tinta. Quando você bate, pum, ele pega um pouquinho daquela tinta e marca o papel, e assim é escrito, tá certo? Naquele papel. Assim você consegue colocar letras lá naquele papel. Mas supondo que você passe o dia inteiro escrevendo lá uma folha inteira, datilografando, tlac, 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 tlac. No final do dia, quando você terminar o trabalho, o que você tem? Você tem uma folha datilografada. Mais nada. E se você juntar todas essas folhas, se juntar 1000 folhas datilografadas e guardar em um livro, guardar assim no livro não, colocar numa caixa e deixar guardado. Depois de 1000 anos, quando você abrir aquela caixa, vai ter aparecido mais dados lá, mais folhas, mais conhecimento? Não. Provavelmente a traça e os outros agentes de deterioração devem ter destruído os papéis. Não cria nada. Então a máquina de escrever, ela te dá exatamente o que você produziu, nem mais nem menos. Ela não acrescenta nada para você. E eu vejo que muitos sistemas, né, principalmente os sistemas usados na área da biblioteconomia, não passam de máquinas de escrever. Eles não acrescentam nada, só organizam a coisa, mas não acrescentam nada. Não trazem combinações, não trazem ferramentas que permitem uma busca e recuperação para além do óbvio, além do comum, do trivial, né? Então, a descoberta de conhecimento é uma das ferramentas que tem a ver com a curadoria digital e que permitem que você consiga aumentar, né, a base de dados que você tem através da combinação inter, aquela própria base de dados e entre outras bases de dados que você possa ter acesso. Também na curadoria digital você pode usufruir da rotulação automática, né? O que é a rotulação automática? Sendo muito simplista, tá certo? Me permitam fazer essa simplificação, né? Mas quando você pega quase todo o processo biblioteconômico que você faz, né, relativo à representação temática ou descritiva, você está simplesmente, né, de várias maneiras, atribuindo rótulos, né, aos documentos. Alguns rótulos eles dizem respeito à sua organização e outros dizem respeito à identificação de seu conteúdo, mas não passa de carimbos, né? Carimbo, puxo, carimbando, puxo, carimbando, puxo, carimbando. Então, uma boa parte do trabalho, né, e em algumas bibliotecas essa boa parte é muito grande, né, diz respeito a ficar carimbando os rótulos no documento, puxo, para a gente saber. Agora que eu carimbei os livros que são de receita de pão, vou colocá-los numa organização ali na prateleira onde ficam as receitas de pão. Beleza. É um trabalho que precisa ser feito, tá bom? Mas eu acredito que o trabalho do bibliotecário ele possa e deve e precisa evoluir para além de ficar com esses carimbos, né? Claro que eu estou falando metaforicamente a questão dos carimbos, né? E como eu disse, pedi permissão para fazer uma simplificação muito grande do processamento técnico biblioteconômico, né?
mas mesmo tendo simplificado, eu não fujo da verdade. Então, o que acontece? Essa rotulação ela pode ser feita automaticamente no espaço digital, porque o computador tem acesso à obra, tem acesso, às vezes, até o conteúdo da obra, quando se trata de um documento editável ou um documento no qual se tem acesso ao texto como unidades de dados individuais. Unidades de dados individuais. O texto é composto por unidades de dados individuais. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você tem uma foto de uma página de um livro, a unidade informacional que você tem é a foto. Porque não tem como você entrar na foto e copiar uma palavra e tirar. Não confunda com PDF. PDF não é foto, tá certo? Embora alguns ainda tenham fotos lá como imagem. Mas no PDF você consegue usar o mouse e selecionar algumas partes do texto, dar um Ctrl C e usar aquilo. Mas quando é uma foto, você não consegue fazer isso, né? Então, naquele caso, o documento e o computador, portanto, não tem acesso ao conteúdo, ao material que está escrito dentro daquela página. Ela tem só uma foto. E uma foto de um livro e uma foto de uma paisagem, os dois estão no mesmo nível para o computador. E os dois, cada um, tem técnicas respectivas para esse tratamento. Mas o fato é que quando eu tenho um texto, por exemplo, um texto escrito no Microsoft Word ou no Writer do OpenOffice, né? O que você tem? Lá você tem o texto. O texto está disponível para um computador poder ler as palavrinhas, ler as letrinhas. E aí ele faz um dicionário dizendo, neste livro aqui, nesta página, tem as seguintes palavras. Palavra de, para, foi, pegou, bateu, morreu, amou, nasceu, comprou, vendeu, plantou. Tem as palavras, ele sabe. Então, quando você falar, eu quero um livro que tenha a palavra plantou, ele só olha lá e fala, eu sei que livro tem a palavra plantou. Ele traz aqueles livros, tá certo? E, enfim, a rotulação automática, ela está disponível como ferramenta para poder ser implementada e usada na curadoria digital de dados, né? E se eu consigo fazer uma rotulação automática, essa rotulação automática vai permitir com que eu coloque mais carimbos nos livros. Eu tenho os carimbos que o bibliotecário colocou, o bibliotecário colocou lá 6 carimbos e o computador coloca 6.000. O bibliotecário leva 1 hora para colocar os 6 carimbos e o computador leva 3 minutos, 4 minutos para colocar 1.000 carimbos, 1.000 rótulos, né? 1.000 associações. Esses carimbos que eu estou falando, que eu usei como uma figura, uma abstração, significa que você pega um documento e associa aquele documento a alguma determinada área, base de conhecimento, algum tema, temática, tá certo? De forma que quando a pessoa quiser, ela só recupera por essas temas temáticas. Então, eu quero os livros que falam de receita de pão. Então, o computador vai procurar os livros que têm a associação a esse conceito, receitas de pão, né? Que é o que a gente chama de o carimbar. Então, veja só, também abrem-se as possibilidades de termos a classificação social, né? Que as pessoas opinem sobre os livros e essas opiniões e essas classificações das pessoas estejam disponibilizadas para as outras. E nós temos também o que? A classificação automática pelo computador. E olha, quando a gente fala na classificação automática pelo computador, nós estamos dizendo o seguinte, que o computador, ele vai colocar os carimbos, como eu acabei de explicar, tá certo? Mas isso é muito poderoso, porque ele avança para áreas de geração automática de resumos, ele vai pela área de comparação de obras feita pelo computador. De repente você tem 1.000 livros, ele compara esses 1.000 e estabelece relações de similaridade e de dissimilaridade, de
grau em que eles são parecidos e grau em que eles são diferentes. E depois você pode falar, eu quero um livro que fale sobre esse tema, mas que ele seja diferente deste livro que eu estou usando. Ele fala, tem aqui, tem esses outros aqui, tá certo? Esse é um tipo de serviço e pesquisa que não existe na biblioteca, exceto se você fizer uma pergunta cujos livros o bibliotecário que trabalha lá já tenha lido, então ele pode dar uma opinião pessoal, né, naquilo. Muito bem, continuando. Ok, e eu disse que ia falar um pouquinho mais sobre dados, né? Momento adequado, e chegou esse momento. E o que são dados? Dados são observações de natureza quantitativa ou qualitativa, relativas a elementos reais ou imaginários, né? Imaginários no sentido de que não existem no espaço físico, tá certo? Então, assim, observações quantitativas ou qualitativas que o ser humano faz sobre alguma coisa no espaço que o cerca, tá certo? Beleza? Ok. Dados não são informações, né? Dados não são conhecimento. Dados são o quê? Observações de natureza quantitativa e qualitativa. Dados compreendidos, eles produzem informação na cabeça, no cérebro do observador. A informação, né, produzida na cabeça da pessoa, associada a outras informações e vivências da pessoa, produzem mais informação no observador. E isso, somado com as experimentações, com os acertos e erros próprios desta pessoa, vai produzir o conhecimento, né? E eu vou dar uma prova para vocês disso que eu estou falando, tá certo? Eu vou provar que dado não é informação e que dado não é conhecimento. Porque veja, se o dado ele é informação e conhecimento, basta você ter acesso àquele dado que automaticamente você já vai ter a informação e o conhecimento na sua cabeça, não é mesmo? Porque do contrário, existe um processo de construção. E esse processo de construção é justamente a criação e a produção na cabeça do ser humano, tá certo? Então vamos lá. Tá aí. Este é um dado. O que ele significa para você? A não ser que você saiba falar japonês, ler e escrever em japonês, você não sabe o que é isso. Não significa nada para você. Então, mas o dado está bem na sua cara. Se o dado fosse por si só informação e conhecimento, então, magicamente, a informação e o conhecimento teriam se materializado no seu cérebro. Mas isso não aconteceu. Pelo menos para a maioria das pessoas que não conhecem japonês. Então, este ideograma, ele significa uma coisa para nós, significa felicidade. Pronto. Agora sim, você está produzindo entendimento sobre esse ideograma e está vendo que esse ideograma aqui, ele significa felicidade. E você está associando com as lembranças boas que você tem e tudo, está gerando aí uma teia de informação no seu cérebro, uma teia de conhecimento no seu cérebro, porque eu expliquei o que significa este dado para você, tá certo? Então, para você compreender este dado, eu tive que passar muitos outros dados e passei na forma textual falada, né, para vocês, tá certo? Espero que eu tenha mostrado para vocês, existem outros exemplos que eu posso fazer, mas tenho mostrado que dado, informação e conhecimento são coisas diferentes, tá certo? Coisas diferentes. Bom, o dado ele é exterior ao homem e a informação e conhecimento ela é interior ao homem, mas o homem pode produzir dados, e quando o homem quer compartilhar a informação e conhecimento que está na cabeça dele, então todo ser humano faz o quê? Canta, escreve, desenha, rabisca, gesticula, fala para traduzir ou para transformar, fragmentar aquele conhecimento em pedacinhos que a gente chama de dados, tá certo? Bom, e nesse sentido, então, a fala e a escrita é a transformação do conhecimento implícito do homem, do ser humano, né, em dados fragmentados em palavras para tentar fornecer um conjunto
tão grande de dados, tão grande de metadados na forma de palavras, que aquele que recebe esse conjunto acabará chegando à mesma conclusão e, portanto, produzindo o mesmo entendimento, mesma informação e mesmos conhecimentos. Beleza? Ok. Então, na próxima parte dessa aula, a gente vai falar sobre o que é Big Data, tá certo? Eu vou discutir sobre isso, o que é Big Data, e vou discutir aplicações de Big Data e fazer uma junção de Big Data com curadoria digital, tá certo? Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Se ficou com dúvida, volta e assiste aí de novo. Hoje não tem tarefas, tá certo? Eu não vou associar nenhuma tarefa à aula de hoje, de maneira que você pode dar uma descansada, já tem umas tarefas para serem entregues, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e lembrem-se que o coronavírus está por aí procurando a quem ele possa devorar, tá bom? Então, eu sou o professor Oswaldo e essa foi a aula do dia 23 de setembro de 2020, no tema de curadoria digital, na disciplina de informática documentária, na Universidade Federal do Ceará, no curso de biblioteconomia. Tchau, até mais, pessoal.